Havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 33ª Sessão Ordinária, em 15 de maio de 2014. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, doutor Eduardo Moura, Edson Zanata, Marcelo Queiroz e Paulo Messina, todos a convite. Às 14h30, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Tio Carlos, Eliomar Coelho, Raimon, João Cabral, Jefferson Moura, Tânia Bastos, César Maia, doutor Eduardo Moura e Edson Zanata, 10, assume a presidência o senhor vereador doutor Eduardo Moura e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Tio Carlos, ambos a convite. Encerra essa sessão às 16h07. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalhos, vereador Tiago, vereadores presentes, assessores, funcionários da casa. Hoje a plateia está vazia. Será que os servidores desistiram? Ou estão esperando a Copa do Mundo? Eu hoje, senhor presidente, queria trazer um assunto aqui da maior relevância. Num momento como esse agora, fala-se tanto que nós precisamos manter o nome desta cidade, desse país. Vamos ter milhares de turistas, esta cidade não pode dar maus exemplos. Todos nós, cidadãos, devemos receber bem os nossos turistas que vão chegar ao Rio de Janeiro. A cidade se prepara para este grande evento. Mas, infelizmente, temos uma situação... Deixa eu guardar. Deixa só um guardado. Pode levar um e deixa outro. Nós temos uma situação hoje interessante. Todos esses pedidos que o governo tem feito a todos nós, cidadãos brasileiros e cariocas, deveria ser cumprido pelo próprio governo. Quando eu reiteradas vezes já tenho dito aqui sobre as audiências públicas ligadas à lei de diretrizes orçamentárias, que elas têm sido quase todas muito parecidas, com os secretários vindo aqui e nos informando e nos dando ciência de algo que parece que está acontecendo num país vizinho, não no nosso. Eu quero relembrar um trecho da audiência pública, da primeira audiência pública, na terça-feira passada, que era a audiência da saúde, quando à mesa, tanto o secretário municipal quanto o subsecretário de atenção primária falavam sobre o sucesso que a Secretaria de Saúde tem alcançado. Dizia o secretário que provavelmente nenhum país no mundo, e eu não estou enganado do que ele falou, nenhum país no mundo tem evoluído tanto em saúde quanto evoluiu o Rio de Janeiro. A evolução do sistema de saúde de Carioca se equipara do mundo inteiro. Lembrem, quero fazer uma pequena lembrança que na Inglaterra, nas Olimpíadas, foi apresentado como grande legado das Olimpíadas, foi apresentado inclusive na festa de encerramento, na festa de abertura, o símbolo do NHS, do Sistema Nacional de Saúde do Reino Unido, que é um sistema público, que o nosso SUS tem muito a imitá-lo. Pois bem, foi dito aqui pelos senhores subsecretários que um dos exemplos das metas cumpridas pela Secretaria de Saúde, e várias foram citadas, como a diminuição do tempo de espera nas unidades de saúde, como a cobertura de mais de 50% da população carioca, foi dito que um dos sucessos
é o exemplo da Rocinha, aonde o governo, através das ações da atenção primária, estava diminuindo ou tirando os problemas que existiam naquela comunidade, na Rocinha, em relação à tuberculose. E que a tuberculose era um grande avanço no Rio de Janeiro, o seu tratamento e o número de casos curados e a diminuição do número de casos de início de tratamento. Isto foi dito aqui há 7, 8 dias atrás. É um sucesso a política pública de saúde do Rio de Janeiro. Um dos exemplos citados, a maneira como essa política pública cobre a questão da tuberculose. Eu tenho dito constantemente, que tem sido uma distância abissal entre as audiências públicas e o que acontece ali no passeio público, acontece aqui na Cinelândia, que acontece do outro lado da Avenida Rio Branco, que acontece na Rua Senador Dantas. O que acontece ali é completamente diferente do que é dito aqui dentro. Bom, recebi, através das redes sociais, um documento de um cidadão que diz o seguinte: prezado vereador, eu coloquei na rede Facebook, no meu Facebook, a audiência pública, o discurso do governo sobre a melhoria dos serviços e o avanço na tuberculose. Foi colocado no dia posterior à audiência pública. Diz essa pessoa que me manda um e-mail: ao contrário do que fala a Secretaria de Saúde, referenciando a Rocinha como padrão no combate à tuberculose, essa fala que estão fazendo agora é uma tradução do que falam os agentes comunitários de saúde locais. E o que mais assusta é o silêncio sepulcral dos gestores da saúde, em particular da Secretaria Municipal de Saúde. A Rocinha pede socorro. Pacientes já estão há 13 dias sem medicação para o tratamento da tuberculose. Depois de termos pacientes em tratamento de tuberculose já há 13 dias sem medicação para o seu tratamento na Rocinha, em um tratamento que não pode ser interrompido, já que é uma doença transmissível por via aérea, que mata milhares de brasileiros, e no Brasil e no mundo, com centenas de vítimas no nosso município. A tuberculose é a doença que mais mata pessoas com HIV/AIDS. Chegou hoje, dia 19, quando ele mandava isso, medicação para os postos da Rocinha para 2 dias de tratamento. Fato que também aconteceu há 15 dias atrás. Se contarmos as faltas por falta de medicação na Rocinha, no Rio de Janeiro, chegaremos a 20 dias sem os pacientes tomarem a medicação. Em 30 dias sem tomar medicação, o paciente é caracterizado como abandono e recomeça o tratamento do zero, antes que nós declaremos abandonados pelos nossos governantes e termos de zerar, pagando por uma falta que não é nossa, e sim uma negligência do Estado, do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde. Viemos através desse manifesto feito à população da Rocinha, gritar socorro pelas vidas e denunciar o fato a várias instituições. Nós, agentes comunitários, aceitamos ser chamados de tudo, menos de responsáveis, negligenciadores ou de sermos responsabilizados injustamente por uma possível vítima desta falta de medicação. Assim, por nosso compromisso com nossa comunidade, por respeito à vida dos nossos pacientes, estamos tomando algumas atitudes, sem nenhum medo de represálias. Que vergonha, Brasil! Então, esse é um documento de um dos responsáveis, de um dos agentes comunitários, que representa o grupo de agentes comunitários da Rocinha. Pessoas que estão na ponta do sistema e que vão lá, à casa das pessoas, diagnosticar, buscar o diagnóstico, fazer a primeira entrevista e levar ao atendimento necessário. Então, que tal, imaginem um jornal inglês, um jornal americano, uma revista alemã, uma revista francesa ou espanhola, colocando essa notícia: no Brasil, os pacientes em tratamento da tuberculose estão em risco de transformarem-se em transmissores da doença por falta de medicamento que é distribuído exclusivamente pelo poder público. Quem distribui o medicamento, você não pode comprar na farmácia o tratamento da tuberculose.
Só quem apresenta esse medicamento é o Ministério da Saúde. Nós temos visto vasta propaganda de que somos apenas somos um só, não é isso? Governo federal, estadual e municipal, não há mais problemas. Também foi dito aqui na reunião, a integração entre os governos. Então nós temos hoje um problema no local mais grave da cidade, em relação à tuberculose, que é a Rocinha. Temos pessoas sem tomar o medicamento, que quando as pessoas não tomam o medicamento, as pessoas vão passar, a partir de um determinado momento, a transmitirem isso. Quem são as pessoas que moram na Rocinha? Por onde andam as pessoas que moram na Rocinha? Ficam confinadas à Rocinha? Absolutamente. As pessoas andam, têm mobilidade urbana, apesar da difícil mobilidade urbana do Rio. Estão nos ônibus, estão no metrô, estão nos edifícios, estão trabalhando nos restaurantes da Zona Sul. Não são lá que trabalham quem são os porteiros dos prédios da Zona Sul, da Barra, quem são os garçons, quem são os cozinheiros dos restaurantes do Rio de Janeiro. Quem são essas pessoas? Elas não merecem respeito? O mais triste disso é que eu quero lembrar e alertar os vereadores. Continuamos tendo audiências públicas, onde as coisas são ditas muito claramente que vai tudo maravilhoso. Hoje, por exemplo, na audiência pública com a Secretaria de Desenvolvimento Social, eu perguntei sobre a questão do tratamento dos CAPS do Rio de Janeiro, que é uma matéria que o vereador Cinco vem sempre batendo nisso aí. Como é que estava o tratamento, como é que estava o programa de tratamento que foi tão divulgado pela opinião pública, que ia da melhor maneira possível. Há número de CAPs insuficientes e o que foi dito aqui pela Secretaria de Desenvolvimento Social foi que acabaram realmente com aquele contrato da Teslu e estão criando as chamadas Casas Vivas. Essas Casas Vivas são administradas pelo Viva Rio. Evidentemente, é mais um caminho da terceirização da gestão pública. Entrega a uma organização social, que é o Viva Comunidade, para tratar de crianças que são colocadas nas chamadas Casas Vivas. O que nós temos visto e vimos hoje na Secretaria de Habitação é que, eu inclusive fiz uma pergunta ao secretário de Habitação, se ele, um homem oriundo de um partido de esquerda como o PT, se ele acha que a administração da Prefeitura em relação às remoções era a melhor e se cabia exatamente na orientação que ele sempre teve como parlamentar, como filiado do Partido dos Trabalhadores. E se ele dormia em paz. Perguntei a ele se ele dormia em paz em relação às remoções que a Prefeitura tem feito. Ele me respondeu que dormia muito bem, sem remédios até, dorme em paz, tranquilo, porque acha que o trabalho feito aqui pela Secretaria de Habitação tem sido um trabalho de respeito à população e que as remoções têm sido feitas, todas elas, dentro da necessidade, dentro do que manda a lei. Portanto, senhores, diante de tantas informações que nós temos acesso a cada dia, diante de tantas colocações aqui feitas oficialmente e que estão completamente distantes da realidade, nós não temos uma cidade, como mostrou aqui o secretário-presidente da Rio Tour, secretário de Turismo, nós não temos um sistema habitacional, como foi mostrado hoje aqui, nós não temos um controle da população de rua, como foi dito aqui, e até parabenizo o secretário Adilson, que hoje colocou aqui, que hoje a população de rua são 5.580 moradores de rua, mas não temos uma política ainda para essas pessoas, não temos uma política de remoções, de colocação das remoções apenas de quem é de área de risco, continuamos não tendo uma política de educação, estamos terceirizando e privatizando a maior parte da máquina administrativa do Rio e temos uma saúde que é tida por todos como uma das piores da América do Sul, que é a saúde brasileira. Nós hoje, cada vez mais, temos problemas e o que a gente vê é que as nossas autoridades acham que estão indo bem. Alguma coisa, senhores, está errado. Ou estamos todos loucos, ou temos algumas pessoas loucas administrando os bens públicos do Rio de Janeiro.
eu espero que essa situação da Rocinha, a situação da distribuição de medicamentos para tuberculose, tenha uma informação mais rápida por parte do governo, porque é realmente preocupante. É preocupante para os moradores da cidade, independente de legado. Um dos legados que nós estamos tendo é esse, não ter medicamentos para a Rocinha durante a Copa do Mundo. É muito grave para os moradores do Rio de Janeiro, em primeiro lugar, e muito grave também para uma cidade que se diz preparada para ser sede e local da final da Copa do Mundo. Nós não sabemos tratar, não conseguimos tratar a tuberculose, não conseguimos tratar a hanseníase, não conseguimos dar atendimento primário à população do Rio de Janeiro e queremos dizer que o nosso sistema é um sistema semelhante ao que foi usado nas Olimpíadas de Londres. Isso é tentar fazer-nos de idiotas e eu espero que nós não sejamos idiotas. Eu queria, para encerrar, refazer a minha fala, que eu disse que não tinha ninguém aqui dos funcionários, estão aqui eles colocando a faixa, não desistiram não. Parabéns para vocês, não desistiram. Obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é a senhora vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, boa tarde a todos. Eu hoje venho a esta tribuna, especialmente para dividir com os colegas vereadores e com os funcionários desta casa a minha preocupação em relação aos caminhos que nós vemos aí em relação à nossa Guarda Municipal. Eu, alguns anos atrás, fui subprefeita de Copacabana e, naquela ocasião, fiz inúmeras ações em parceria com a Guarda Municipal e tenho um especial carinho pela corporação. Mas, ultimamente, tenho me preocupado bastante com a ação da nossa Guarda, porque eu tenho assistido a ações, a coisas bastante equivocadas e, por que não dizer, erradas, e que eu acho que é hora de corrigi-las, para que a nossa população não fique decepcionada, não fique com raiva da nossa Guarda Municipal. Tramita nesta Casa de Leis um projeto de emenda à lei orgânica que assegura aos guardas municipais o uso de armas de potencial ofensivo não letal. Eu acho que a emenda já começa errada. Ela é de autoria dos nobres vereadores Jorge Felipe e Chiquinho Brazão. E, claro que nós estamos preocupados porque o uso destas armas tem que ser motivo de preocupação. Esta emenda à nossa lei orgânica poderia ter vindo do Executivo, mas, mais uma vez, se transfere o ônus para a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E daí o projeto ser apresentado pelos dois nobres senhores vereadores. Boa vontade e cortesia são atributos no trato com o público, e esse é um dos 10 mandamentos da Guarda Municipal, publicado no site da corporação. Mas esta não vem sendo a percepção da sociedade, como disse a jornalista Fernanda Pontes, em reportagem publicada ontem no jornal Globo. No artigo 5, é citado um mandamento que, ironicamente, mais parece um mau hábito dos agentes,
que é não se afastar de seu posto para ficar conversando em grupo com colegas de setores próximos. Infelizmente, o prefeito Eduardo Paes é o grande responsável pelo desgaste da guarda. E a população? Esse desgaste que existe, claro, entre a guarda municipal e a população. Porque a corporação vem tendo, ou melhor, não vem tendo, porque essa história de que ela vem sendo treinada não me convence. Ela não vem tendo o treinamento necessário para desempenhar bem as suas atribuições. As pessoas entendem que os guardas estão na rua apenas para multá-los. E não é à toa, pois em 2013 foram aplicadas nada mais, nada menos que 1.300.000 multas de trânsito. A edição de hoje do Bom Dia Rio trouxe uma matéria que dá vergonha. O monumento do Marechal Deodoro na Praça 15 foi depredado, não deixaram sequer a espada, até a grade foi arrancada. Eu gostaria de saber onde estava a nossa operosa guarda municipal, que tem como função principal resguardar o patrimônio público. Se o guarda municipal não está preparado para desempenhar a sua função, como vamos dar outras funções a estes mesmos guardas? Para vigiar o monumento do Marechal Deodoro, não é necessário spray de pimenta nem arma de choque. É necessário apenas o patrulhamento. A cidade inteira está pichada. Um patrulhamento motorizado, inclusive de madrugada, poderia melhorar este quadro, que compromete em muito a imagem da nossa cidade. Mais uma vez, volto a dizer, eu fico muito preocupada com as consequências de se armar a nossa guarda. Não vemos um treinamento rigoroso, nem orientação para funções desarmadas. Logo, entregar um spray de pimenta na mão do guarda e mandá-lo para a rua é uma irresponsabilidade sem tamanho. Vimos recentemente policiais militares atirando spray de pimenta em cachorro, em velhinha e até em criança, justamente porque o policial está despreparado. Agora imaginem a nossa guarda. Se o prefeito está tão preocupado com a segurança da Copa, por que não enviou a esta casa um projeto com antecedência necessária para que se aprofundasse o debate em torno desta questão que é extremamente polêmica, inclusive dando à sociedade civil a oportunidade de se manifestar. Ele está no 2º ano do seu 2º mandato. Teve tempo demasiado, mas aqui na cidade tudo é feito na base do improviso. Fica até difícil ao vereador se posicionar, sem saber sequer qual é a posição dos seus eleitores. Aliás, o projeto nem diz que armas serão permitidas. Também não diz quando elas serão usadas. O guarda é um servidor público, tem que servir à cidade, mas é preciso orientá-lo. Armar a guarda, como o prefeito está querendo fazer com o aval desta casa, pode ser um grande erro. E eu acho que será um grande erro, sim, senhor presidente. Nós, recentemente, esta casa aprovou um projeto do vereador Manaia, mais ou menos com a mesma finalidade, mas muito melhor. Porque o projeto do vereador Manaia
previa capacitação dos guardas, o que não acontece neste projeto de emenda à nossa lei orgânica. Então, senhores vereadores, há que ter responsabilidade, esta casa tem que se posicionar, esta casa tem que fazer audiências públicas para discutir esta questão, que é importante e primordial para a nossa cidade. Nós sabemos do despreparo, infelizmente, da nossa guarda. Nós vemos a todo momento a guarda municipal circulando pelas ruas da cidade, normalmente em grupo de 3, 4, mas se nos perguntarmos qual é a sua função, não teremos como responder. Isto porque ela está mal orientada. Então, acho que esta casa tem que pensar e repensar nesta questão, neste projeto de lei de armamento com armas não letais da nossa Guarda Municipal. Muito obrigada, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigas e amigos, ontem, no IMEC, houve um debate entre pré-candidatos a governador. Infelizmente, o Lindbergh não podia, o Crivella, pensou natural que não vá, porque ele, afinal de contas, é governador. Desse debate, que foi transmitido por telão para o IBMEC Centro, eu fiquei muito bem impressionado com o professor Tarcísio, do Pedro II, candidato do PSOL. Um quadro, discurso afiado, aquilo que vem sendo dito, tratou os temas dos grandes eventos com suavidade, ao mesmo tempo com contundência, enfim, fiquei muito bem impressionado. Acho que vai ser um candidato que vai crescer nessa eleição. Claro, nas áreas que são áreas, o público, próprios do PSOL. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo do conjunto, mas é natural. Era um primeiro debate. Achei que as pessoas têm que se aplicar mais, têm que ler os documentos, conhecer o orçamento do Estado, a execução orçamentária até a data, fazer uma leitura da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por exemplo, tanto no UOL, o Lindbergh, quanto ontem o próprio Garotinho, vieram com o discurso que o Estado está falido, que o Estado está quebrado. É Brasil. O último ano se gasta o que não se tem para tentar eleger governador, bancada, etc. Mas não é bem assim. Há números na LDO de 2015 do Estado que impressionam. Por exemplo, a renúncia fiscal declarada pelo Estado constante da LDO de 2015 é de 5,2 bilhões de reais. É muita coisa. Os relatórios, que estão constantes nos sites das secretarias, vão mostrando que a situação da área de educação talvez seja no Estado a mais crítica. Enfim, se fez um debate respeitoso, teve um conjunto de perguntas sorteadas, que eram feitas por cada um dos representantes ao que escolhesse, depois as perguntas dos professores, mesma coisa, uma para cada um, depois as perguntas que foram sorteadas, escolhidas e que vieram através de preenchimento de boletim, sei lá, de um cartão ou da internet. Acho que foi um primeiro momento, um bom treinamento, até para as pessoas verificarem que precisam se aplicar mais, estudar mais, conhecer mais os dados, as informações e os números. Está quebrado o governo do Estado para o último ano de governo. Em 24 horas, deixa de estar quebrado. Está sobreendividado? Mais ou menos. A crítica que eu faço
ao endividamento do Estado é o governo federal ter escancarado uma porta para que não apenas o Estado do Rio, outros estados, se endividassem no estrangeiro com o setor privado, com o Ministério oferecendo garantias da União, que não tenham dúvida nenhuma que vários novos governadores vão aplicar essa cláusula da garantia e se livrar do ônus. Ou seja, para ganhar apoio de governadores, terminaram criando potencialmente um problema deste tamanho para a União. No meu boletim, que eu chamo de ex-blog, na próxima semana, porque essa semana as notas já estão prontas, as notas de abertura, que são não perecíveis, eu vou introduzir um tema que eu tenho certeza absoluta que será de interesse da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Fazenda. Por incrível que pareça, os armadores internacionais estrangeiros, numa interpretação da legislação que confronta com a própria Constituição brasileira, são considerados de operação livre. Portanto, o governo federal, o ANTAC, não exige a outorga para que eles possam funcionar nos portos. Dessa maneira, a THC, que é uma carga de terminal, o THC, ele, pela portaria da ANTAC, deve ser cobrado apenas aquilo que compense o que pagou para o porto. Mas não é assim. Essas empresas, amadores internacionais, cobram muito mais. E os exportadores daqui têm que pagar essa sobretaxa. Até aí tudo bem. Mas o fato é, ou tudo mal, o fato é que pela falta de outorga, você não tem transparência nessas informações. Não tem transparência nesses dados. A THC, sobre ela, incidiria ou incide o ISS. Quando é transparente, os amadores nacionais pagam. Quando não é transparente, os internacionais não pagam. Semana que vem, a gente vai fazer uma nota nesse sentido, dessa nota sugerindo que a Secretaria Municipal de Fazenda fiscalize os armadores e a Comissão de Transporte da Câmara de Deputados vai chamar a organização que trabalha nesses temas de maneira que ela possa dar todos os esclarecimentos. No ex-blog de sexta-feira, eu trago umas 3 ou 4 notas que me parecem de interesse da cidade. A primeira delas, isso é uma matéria do jornal O Globo. Globo do dia 18. Prefeitura do Rio, bem, o título é meu. Prefeitura do Rio desmonta o programa de urbanização de favelas. E tem opinião do ex-blog. O programa Favela Bairro mudou de nome na atual Prefeitura do Rio para Morar Carioca, que era o nome de um dos programas da Secretaria de Habitação naquela época. Ganhou status, passou a ser o programa Favela Bairro. Mas perdeu a prioridade e ficou praticamente parado. O presidente do IAB diz que antes chegou a atuar em os escritórios de arquitetura e urbanismo, chegou a atuar em 230 comunidades e agora, e apenas inicialmente, em 11 comunidades. Por isso, importante, senhor presidente, o IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil, seção do Rio de Janeiro, rompeu o convênio com a Prefeitura para a urbanização de favelas. O ex-presidente
saiu naturalmente, depois do seu período de governo, Sérgio Magalhães, foi secretário meu e do prefeito Conde, e, enfim, é um quadro de alta qualificação, foi o condutor do Favela Bairro. O IAB ter rompido o convênio com a prefeitura, porque o programa de urbanização de favelas não avança, está estancado, devia ser manchete e não parte da notícia. Globo, 18, morar carioca em compasso de espera. Até agora, os 21 escritórios escolhidos não assinaram nenhum contrato com a Secretaria Municipal de Habitação, responsável pela execução, e não há garantia que irá adiante. Aspas, o Favela Bairro, por exemplo, na sua fase de maior produção, atuou em 230 comunidades. A atual prefeitura primeiro informou que contrataria os 40, mas optou por escalonar as contratações e atuar apenas inicialmente em 11 comunidades. Achamos pouco, está entre aspas, né? Uma vez que eles tinham condições de contratar todos os projetos. Porque faltou celeridade, o IAB rompeu o convênio. Grave, importante, merece destaque. Fecha aspas, explicou o arquiteto Pedro da Luz, presidente do IAB do Rio de Janeiro, um dos coordenadores do concurso. Outra nota, muito importante, se refere ao mercado imobiliário de São Paulo, que é o mercado irmão do mercado do Rio de Janeiro, até pelas empresas que atuam de um lado e que atuam de outro. O resumo que eu coloquei aqui na nota do blog diz assim: Estado de São Paulo, 17 de maio. O mercado imobiliário tem um novo desafio nos próximos meses: reduzir a quantidade de vendas canceladas. Esse problema, atenção, esse problema que já vinha aparecendo no balanço das incorporadoras em 2013, ficou ainda mais evidente nesse início do ano. Atenção, o volume dos imóveis devolvidos que vão parar nos estoques das incorporadoras chegou a 1,4 bilhão de reais. A cifra supera em 30% o valor dos cancelamentos feitos no primeiro trimestre do ano passado. O levantamento considera os números de 9 empresas de capital aberto que divulgam esse tipo de informação. Presidente, agradeço, e havendo mais espaço eu retorno, porque a próxima nota é uma nota importante. Não sei se já chegou no Brasil, ou se já chegou e não foi identificada, que é o tráfico de drogas, o tráfico de cocaína, através de cocaína líquida, o que já acontece em outros países da América do Sul, daí em direção ao mercado americano e europeu, e que provavelmente, já que aconteceu na Bolívia, esteja acontecendo, ainda não identificado, no Brasil. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito é o nobre vereador Dr. Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários, assessores, imprensa, os técnicos da casa, companheiros e companheiras que ocupam as galerias, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu cumprimento a todos e gostaria de abordar um tema de uma matéria que saiu num site que fala que a rotina de consumo no país é alterada por manifestações. Pesquisa revelou que a rotina de consumo e lazer dos brasileiros, ela foi alterada por causa das manifestações populares, ocorridas nos últimos meses no país. Uma pesquisa sobre segurança pública, realizada pela FEComércio, RJ, e divulgada nesta terça-feira, revelou que 39,3% e 28,9% dos entrevistados, respectivamente, afirmaram que, de uma maneira ou de outra,
mudaram seus hábitos ou planos por causa dos protestos. A análise mostrou ainda que colocar mais policiais na rua foi a opção de 43,9% dos entrevistados em resposta ao problema da criminalidade e da violência, seguido de fazer com que a Polícia Federal e a Polícia Estadual trabalhem mais em conjunto no combate ao crime. Eu tenho a impressão, senhor presidente, que talvez isso não ocorresse se porventura nós tivéssemos uma forma diferente de fazer as manifestações. O que me causou estranheza na época que nós tivemos os grandes movimentos o ano passado, e que eu digo, daí eu me senti à vontade para dizer que eu sinto muito de ter arrefecido, mas como eu falava, eu acho que a razão foi justamente a maneira que foi encontrada por determinadas pessoas que faziam parte dessas manifestações e que deixaram muita gente assustada e que talvez tenha justificado esse temor de grande parte da população aqui no nosso, principalmente eu gostaria de falar aqui no nosso município, no município do Rio de Janeiro. Nos países de primeiro mundo, quando você vai fazer uma manifestação, você avisa a polícia qual é o local que você vai ficar, quais são as formas que você vai utilizar para fazer essa manifestação. Não avançam além daquilo que foi acordado com a polícia. E se porventura isso ocorre, eu não vejo que a polícia seja menos truculenta que a nossa. Eu já vi em diversas reportagens, matérias da televisão, que eles são até violentos em muitas vezes. E aqui no nosso município aconteceu isso, nós mesmos ficamos ilhados aqui, os vereadores, e eu insisto, eu acho que aquele movimento poderia estar ganhando território, ganhando força, se porventura não tivesse ocorrido tanta violência de ambas as partes, uma coisa foi justificando a outra. E eu sinto muito, eu acho que os governantes, no início dos movimentos de junho, em todos os níveis, em todas as esferas de governo, ficaram extremamente preocupados com a repercussão que teve no início, como eu disse, a ponto de recuarem em diversas situações que logo que os movimentos pacíficos acabaram, houve um silêncio total e as coisas ficaram como estavam anteriormente. Então eu sinto muito que isso tenha ocorrido e infelizmente isso serviu até, eu julgo, para que as coisas não tivessem o caminho que teriam se porventura o movimento tivesse sido pacífico. E nesse mesmo site e nessa mesma matéria diz: aprovar leis mais duras e penas mais longas. Foi optado na sequência por 30,8% dos entrevistados. Melhorar os salários e condições dos policiais aparece com 26,4%, dado também recorde para este item na série histórica. Mais uma vez, a meu juízo, um equívoco, porque eu acho que não haveria necessidade de aprovar leis mais duras e penas mais longas, porque nós já temos essas leis, desde que elas sejam cumpridas. Acho que melhorar os salários e condições dos policiais é condição sine qua não para combater movimentos, mas para que eles possam exercer efetivamente o seu trabalho,
E não é só em relação aos profissionais da área de segurança. Em todas as áreas, quando você paga mais, você tem mais direito para poder fazer com que o trabalho seja bem feito. Quantas vezes eu falo nas palestras que eu faço, durante o meu dia a dia, que dever-se-ia pagar melhor ao médico para que ele dê bom dia. Porque uma das grandes queixas que as pessoas têm, além do problema da falta de material, além da falta de estrutura, etc., etc., é que o médico não dá bom dia. Lógico que eu estou usando essa forma metafórica de dizer que é dar um sorriso, que é ouvir com atenção ao paciente, que é poder fazer um bom exame físico ou fazer uma prescrição com a letra legível. Então essas coisas não são somente para os policiais, para todas as categorias profissionais que nós, pagando melhor, nós vamos poder efetivamente fazer com que o trabalho seja melhor realizado. Entre os itens, voltando ao site que eu referi, que é o G1, e que eu estou tirando essa matéria, entre os itens mais mencionados também ganharam destaque na pesquisa, gerar mais empregos para a população. Aí sim, gerar mais empregos para a população. Aqui não fala em Bolsa Família, fala em dar emprego com remuneração justa. Implementar mais programas de primeiro emprego para jovens, 24,3%. Treinar e qualificar melhor os policiais, 20,7%. Aumentar verbas para a saúde pública e educação, 18,6%. Combater o tráfico de drogas, 18,2%. E dar mais opções de lazer e atividades para crianças de 7 a 14 anos, 18,2%. Quanto à violência e criminalidade, ainda segundo pesquisa, 59,5%, quase 60% dos brasileiros questionados sobre ações estruturais para a sociedade, afirmaram que a melhor solução para a criminalidade e a violência é prestar mais atenção nas condições de vida da população, com medidas eficazes para garantir moradia, saúde, educação e emprego ao jovem. Eu, desde o início, sou um defensor das UPPs e dizia também, ao mesmo tempo, que não adianta nós fazermos UPP se nós não implementarmos ações sociais, dando lazer, dando saúde, dando educação, para que aquelas pessoas, não só nos locais onde tem as UPPs, isso é uma outra coisa, não só nos locais onde tem as UPPs, porque senão a criminalidade sai dali e vai para outro lugar, mas nós precisamos melhorar ainda muito, infelizmente, essa situação. E, rapidamente, senhor presidente, eu vou citar aqui, mortes caem 26,5% em áreas com o PP, mas, ao mesmo tempo que isso ocorre, aumenta o número de delitos em outros locais. Nós precisamos rever essa situação. E uma outra notinha pequenininha que tem no Jornal do Comércio que diz: Justiça Federal determina filas de cirurgias. A terceira vara federal do Rio de Janeiro determinou que a União, o Estado e o município do Rio de Janeiro apresentem no prazo máximo de 120 dias um plano concreto de ação para a realização de cirurgia em pacientes que aguardam nas filas dos hospitais federais. A decisão, uma antecipação dos efeitos da tutela, foi deferida em ação civil pública proposta pela Defensoria. A Justiça determinou também que os réus realizem no prazo de 60 dias a reavaliação das filas cirúrgicas por meio de contato com os pacientes. E eu acho que é muito triste, e não é a primeira vez que eu falo isso, que a gente precise, que a Justiça Federal tenha que entrar com ação para que seja efetivamente implantada uma política de saúde pública efetiva e que possa fazer com que as pessoas, principalmente as menos favorecidas, tenham
as suas cirurgias atendidas, tenham a sua radioterapia marcada. Não consigo entender isso. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o vereador Leonel Brizola Neto, que dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Bom, em dois sentidos. Primeiramente, eu queria fazer uma manifestação e dizer meu repúdio, ao contrário dessa lei histérica promovida pelo Legislativo contra o boné. Sabe, sinceramente, eu não consigo compreender o Legislativo na cidade do Rio de Janeiro. Em vez de solucionar as questões, vamos proibir. Então, é proibido proibir, vamos dizer como cantava a música. Olha, sinceramente, não é assim que a gente vai conter a violência. Como na fala do outro vereador, é extremamente equivocado o Legislativo cada vez mais se aprofundar, ou seja, na repressão, ou no armamento de uma guarda municipal, que tem a sua característica patrimonial e está sendo usada militarmente, sabe? Militarmente por quê? Porque é uma questão que a gente sempre discute aqui na Câmara de Vereadores. Sempre quem comanda a guarda municipal são quadros oriundos da Polícia Militar. Nunca algum quadro da Guarda Municipal vai assumir o posto. O atual gestor da Guarda era um ajudante de ordem do prefeito Eduardo Paes. Não vou entrar no mérito se é amizade ou se é mérito, mas nesse sentido Senhor vereador, eu o senhor sei. me dava um minuto, por gentileza? Por favor. A mesa da ciência do recebimento do seguinte requerimento que será apreciado no prolongamento do expediente. Autor, vereadora Tânia Bastos. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia semanal, em regime de urgência, do projeto de decreto legislativo número 59/2014, que concede o título de cidadão honorário a Eduardo Benedito Lopes. Corrige para mim. Com a palavra, o vereador. Obrigado. Leonel O Saque me corrigiu aqui. Na verdade, teve uma mudança na guarda. O Matielli, que era ajudante de ordem do prefeito, agora está na Secretaria de Ordem Pública. Mas mesmo assim, ainda assim, cabe ressaltar justamente essa questão, essa migração dos quadros da Polícia Militar para a Guarda Municipal. O que a gente queria ver justamente é quadros da própria Guarda Municipal comandando a Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem um fator essencial, ela nasceu com uma característica de dar as mãos ao povo do Rio de Janeiro, ajudar a população, a servir a população e principalmente a guarda patrimonial das escolas. Ora, a Secretaria de Educação paga 4 milhões de reais para a Guarda Municipal e aí vai usar arma não letal na escola pública? Dentro da escola pública, se algum menino, porventura, fizer uma peripécia ali, se descontrolar, uma briga, ele vai apartar com choque? Aliás, sinceramente, uma guarda bem preparada, uma polícia bem preparada, ela não precisa de arma de choque elétrico. Um guarda bem preparado, se for doutrinado e capacitado, por exemplo, nas artes marciais, se tornar um faixa preta adequadamente, ele imobiliza qualquer cidadão. A arma elétrica é fruto daquele que
não consegue sequer usar a autoridade da palavra, desfere um golpe de violência para cessar qualquer ação. E já vimos vários casos de pessoas irem ao óbito, aí eu acho que a medicina aqui pode explicar melhor, cada cidadão reage de uma certa maneira de uma descarga elétrica. Aliás, o cacetete, aquele porrete enorme da Guarda Municipal, já é uma arma letal. Se dá aquilo ali na cabeça de alguém, você pode ter certeza que você vai levar ao óbito. Então, sinceramente, o meu não rotundo é esse armamento da Guarda Municipal. A vereadora Tereza Berg falou muito bem aqui. E o não rotundo, a deputada que eu acho que quis aparecer e fez uma lei histérica e que não dialoga com a população. Sinceramente, esse boné que eu, por acaso, comprei ali no camelô da Uruguaiana, lá no camelódromo, e dizer que, olha, vou fazer esse manifesto e vou dizer, convocar todas as pessoas a usarem boné. Aliás, você imagina o tio Carlos, vereador da casa aqui, sendo proibido de entrar de boné na casa? O vereador tio Carlos é um exímio usador de boné. O Luiz Carlos Ramos, o chapelão, você imagina o chapelão sem o seu chapelão? Sinceramente, deputada, olha, que vergonha, olha, como diz um ditado em espanhol, no lo cree la bruja, pero que hay. Senhor presidente, um outro assunto, e eu peço licença e retiro o boné, mas não para tirar o chapéu, pelo contrário. E me dói muito o que eu vou trazer à tona, e é uma denúncia, olha, uma denúncia grave do que está acontecendo no processo eleitoral no Rio de Janeiro. É grave o que eu vou dizer que está acontecendo aqui. Ontem foi a reunião do Diretório Estadual do PDT. Sequer fui convidado. Mas fui lá, sou membro do diretório, mesmo eles não me querendo. Mesmo eles me fazendo de tudo para me sair do partido. Me perseguindo politicamente, me processando pessoalmente, pelo que eu falo aqui. Nós temos a lei a nosso favor da palavra, a inviolabilidade da palavra dentro desse púlpito aqui. Até isso querem me caçar. Até isso querem me caçar. Isso falando de um partido que foi um dos mais democráticos, que foi o PDT do Brizola, não esse simulacro de que é aí. Pois bem, eu vou relatar o que aconteceu, senhor presidente, senhores vereadores. Olha, uma reunião, parece uma festa de auditório, com a deputada Cidinha Campos comandando a espécie de um trash television, né, aquele programa de baixo calão à la Wagner Montes, dentro do PDT. Olha, foi decidido naquela reunião, sem votação, pelo dono do PDT, Charles Lupe I, foi decidido que eu quero autorização para que a gente continue as negociações. Mas as negociações são só com o pesão. As negociações do partido, pré-eleição, não é com os outros partidos. A negociação é só sobre cargos. Olha, o cargo do Felipe Peixoto, que vai ser vice, abriu a vaga da Secretaria da Pesca, do Defesa do Consumidor. Senhor presidente, a maioria dos membros do diretório do PDT estão empregados no Estado. Uma vergonha. É a verdadeira compra do PDT pelo PMDB. Cooptaram o diretório estadual do PDT em cargos. Agora, como vamos supor que o militante vá votar contra seu próprio emprego? Aí está a maior corrupção que existe na questão partidária. O PMDB não quer ganhar a eleição ideologicamente, quer ganhar entregando cargos, entregando benesses, calando com a caneta. É isso que está acontecendo no PDT. Por favor.
Senhor presidente, eu infelizmente sou obrigado a interrompê-lo novamente, porque houve um equívoco e o requerimento que me foi entregue não é o que eu li. E eu gostaria de fazer a leitura do requerimento correto. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia semanal em regime de urgência do projeto de decreto legislativo número 65/2014, de minha autoria, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao professor José Ernesto Pereira da Silva, vereadora Tereza Berger. Obrigado, pode prosseguir. Lógico, presidente, obrigado pela sua paciência, sempre extremamente educado e muito democrático, muito obrigado. Então, olha, vereadores, eu queria fazer essa denúncia do que está acontecendo dentro daquele partido que foi esperança de milhões e milhões de brasileiros, do partido de Leonel Brizola, de Darcy Ribeiro, de tantos heróis que deram a vida pela democracia, pela igualdade. Olha, ver um partido sendo corrompido. O que se discute no PDT não são as propostas do PDT, são os cargos. É o que o partido vai ofertar em cargos. Eu não sei se é assim nos outros partidos, mas eu estou chocado, decepcionado e, olha, extremamente com o coração partido. Não aguento mais, senhor presidente. Esse é um grito de desespero, porque sequer eu sou ouvido dentro daquele partido, sequer eu sou respeitado dentro do partido que eu ajudei a construir no município do Rio de Janeiro. Me tornei presidente do diretório municipal, construindo mais de 98 zonais, eleitas democraticamente, com mais de 35 pessoas em cada zonais. Fui cassado da presidência pelo senhor Charles Lupe I, que se intitula dono do PDT, é presidente nacional, é presidente de São Paulo, é presidente estadual do Rio de Janeiro, é presidente municipal do Rio de Janeiro. Olha, senhor presidente, eu não sei como os outros partidos ou os próprios companheiros de outras agremiações se comportam ou pensam e têm essa visão, mas a principal questão no país hoje em dia é que todo partido político tem dono. Todo partido político tem um manda-chuva. E se você é contrário àquele dono, você vai para a Sibéria, pois é lá que eu estou. É lá que eu estou. Eu denuncio que vai passar um BRT em cima do CIEP. Denunciei no Ministério Público, denunciei no PDT, denunciei dentro do PDT, no Diretório Nacional, no Diretório Regional, enviei para todos os outros estados. E o PDT está calado. Está calado por quê? Porque foi comprado por um prato de lentilha e um saco de moeda, senhor presidente. Quando o presidente Lupe diz que tomou um cheque do senhor Cabral pelos cargos, olha, pode ter tomado um cheque, mas não é o cheque-mate. Estão acabando com o PDT, senhor presidente. Estão rasgando o estatuto. Por mais que a gente discorde politicamente dos companheiros e de toda a direção partidária, o horizonte é o estatuto do partido. E o estatuto é claro nas suas prerrogativas, na questão da educação pública, na universalização da educação pública, que não vemos no nosso município e no nosso estado, que está entregue para empresas privadas. A Fundação Roberto Marinho corrige as provas dos nossos alunos. A Fundação Cívita faz uma cartilha. Olha, senhor presidente, então, esse é meu lamento, porque eu não tenho outro local para reclamar. E ainda assim querem calar a minha voz de dentro dessa tribuna. Então eu agradeço pacientemente as pessoas, mas eu teria que fazer esse comunicado para alertar o que está acontecendo e a prática política do PMDB. Não quer discutir programa de governo, só quer discutir os cargos. Então o meu não rotundo para essa barbárie neoliberal promovida pelo PMDB, o meu não rotundo para esses burocratas que querem se auto-perpetuar dentro de um partido que já foi democrático. Hoje o PDT é um partido que representa a direita conservadora, senhor presidente. E, nesse sentido, é
é muito doloroso para mim tudo que a gente está passando e não encontrar amparo, inclusive dentro do seu próprio partido. É muito difícil, sinceramente. Eu, vereador de segundo mandato, presidente municipal, porque ainda sou, embora tenha me retirado na caneta, eu nunca apareci em nenhum programa do PDT. Nunca me deram a oportunidade de aparecer em nenhum programa do PDT. O que tem que para aparecer dentro do programa do PDT? Tem que ser amigo do rei? Talvez seja, porque, inclusive, um ex-chefe de gabinete meu, que tomou outro rumo, se juntou com eles, aparece constantemente. O vereador eleito democraticamente, legitimado pelo povo, não tem o direito de aparecer nos programas do PDT. Embora eu acho que seja até melhor não estar ao lado dos coveiros de Leonel Brizola. Senhor presidente, eu vou finalizar e eu queria convidar a todos, desculpa esse meu desabafo, perdão, e eu queria convidar a todos, o CIEP Nação Mangueirense está fazendo 20 anos que vem lutando e vem mantendo ali duramente com seus diretores e principalmente com seu animador cultural. Eu queria convidar a todos, aqueles que estão assistindo a TV Câmara, vocês das galerias, a todos os vereadores que estão aqui presentes, no hall de entrada tem uma exposição dos alunos do CIEP Nação Mangueirense. Eles pintaram aqueles quadros, fizeram um trabalho lindíssimo. Está ali exposto e vai ficar até sexta-feira, na qual temos um evento aqui à noite, que vai celebrar 20 anos do CIEP Nação Mangueirense e 30 anos do Sambódromo, esse projeto revolucionário que era samba durante o carnaval e letra durante o ano. Muito obrigado, senhor presidente. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que ora preside essa sessão, senhores vereadores, senhoras e senhores. O que me traz hoje nessa tribuna é o fato noticiado da greve da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, que não deixa de ser uma circunstância de mobilização nacional no tocante à questão de insatisfação salarial, insatisfação operacional e diversos outros aspectos internos da classe. Eu ouvi do meu gabinete atentamente a fala da vereadora Tereza Berger no tocante à circunstância do abandono que se encontra as nossas praças, os nossos logradouros públicos, no tocante ao que vem ocorrendo, que são as destruições dos bens móveis públicos históricos do nosso país. Seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, as duas polícias judiciárias, seja a Polícia Militar, uma polícia ostensiva, seja a Guarda Municipal que faz o seu trabalho ostensivamente no município do Rio de Janeiro. Cada um com a sua atribuição específica tem os seus deveres e os seus direitos. Evidentemente que é triste o que nós estamos presenciando, esses bens destruídos e parcialmente sendo subtraídos, porque são bens chumbo, cobre, que são facilmente comercializados em qualquer ponto da nossa cidade. Senhor presidente, independente da notícia que os jornais publicam na presente data, na viabilidade dessa adesão, que 60% dos policiais vão parar, a Polícia Federal já vem há algum tempo agindo da mesma forma, sem que suas pretensões tenham sido atendidas. O senhor governador Luiz Fernando de Souza, quer dizer, Luiz Fernando Pezão, já manifestou que não tem forma nenhuma de aumentar o que a polícia está querendo, que
o que foi há pouco tempo foi uma promessa do governador que já se foi, e que na verdade a gente não sabe onde isso vai chegar. Se hoje você chega numa delegacia legal, já demora 2 horas para ser atendido, porque nas delegacias convencionais, as antigas delegacias, que agora tem delegacia legal, não quer dizer que a outra é ilegal, é convencional. Aquela convencional, o policial te atende, vai para a máquina de escrever, que ainda tem delegacia na máquina de escrever, e você faz a ocorrência na hora. As delegacias legais, você demora 2 horas para ser atendido. Primeiro você pormenoriza para assistente social o fato gerador que ocorreu contigo. Aí você vai aguardar ali até ter a benevolência do policial que está acabando de atender uma ocorrência. Depois que ele tomar o café dele, aí ele vai atender você. Então você vai ter que narrar tudo de novo policial. Então esse atendimento vai continuar tendo em todas as delegacias legais e nas delegacias convencionais, tá? Porque 40% do efetivo vai estar ali para atender. Claro que com isso só vai haver um entrave burocrático na morosidade do atendimento. E aí a parte lesada pode, de repente, dar na telha. Não, eu vou embora para casa e na estatística vai ficar que aquilo está 1000 maravilhas, e aí a chamada, né, mancha negra não vai ser consignada, então está 1000 maravilhas da cidade. Quer dizer, nós estamos aí com policiamento ostensivo, segundo o secretário de Segurança Pública do Estado, o Comando-Geral da Polícia Militar, com mais 2.000 homens na rua. O que eu vejo com uma circunstância, já que eu sou da área de segurança pública, é uma tristeza da gente ver os jovens militares do Exército, Marinha, Aeronáutica, mais especificamente os fuzileiros navais e os soldados do Exército, agora um quantitativo, que veio lá da tua terra, Leonel, está vindo lá do Rio Grande do Sul, o contingente da divisão do Exército do Sul, do Paraná, para ficar dentro do Complexo da Maré. Jovens de 18 anos de idade, que ainda não têm a sagacidade, a malandragem de entender, ou de até saber que quando o cara começa a caminhar na tua direção desse jeito aqui, é porque o cara já foi cadeiro. O cara tem a malandragem de perceber tudo. Então, é triste, senhor presidente, esses jovens fazendo um trabalho de polícia ostensiva. Não que isso impeça, porque constitucionalmente, pelo nosso Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode, e os agentes da autoridade devem prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Então, o soldado do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ou qualquer um de nós, podemos executar um auto de prisão em flagrante, prender, conduzir a autoridade policial. Mas o que é lamentável é ver esses jovens portando um fuzil dentro dessas comunidades, onde num passado recente, quando nós tivemos outro evento importante aqui no Rio, 3 agentes da Polícia Federal do Estado do Espírito Santo foram executados justamente nesse Complexo da Maré, porque saíram da base dele e foram fazer uma refeição lá dentro da comunidade e foram reconhecidos sem estarem ostensivamente portando colete ou qualquer coisa, e foram executados. Eu não sei o que pode acontecer com o advento de algum militar do Exército, já foram alguns imputados a autoria de execução, no revide do estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Mas me preocupa a hora que num confronto, 1, 2, 3 policiais desses vierem a ser executados, porque poderá haver uma reviravolta dentro, né, do Comando Militar do Leste, ou de quem esteja à frente do comando desse trabalho, executar e passar a executar com uma moeda, né, olho por olho, dente por dente. Me preocupa isso, porque são jovens que não têm uma preparação de o afrontamento. Nem os próprios policiais que saem do Cefap e vão diretamente para esse combate estão preparados para isso. Independente de circunstância que é muito debatido nessa casa, da circunstância das mobilizações, do uso do excesso de força
e essas coisas que acontecem no dia a dia. Mas me preocupa muito quando a gente ouve do segmento da sociedade civil aquela situação de que a polícia prende e o judiciário solta. E vimos agora aí, né, uma operação policial, que toda operação passou de um tempo para cá até uma designação de nome, né? Então é a última operação grande aí. A Justiça, o nosso Supremo Tribunal Federal determinou, né, a liberdade e o trancamento da ação. Mas esse mesmo Supremo não decidiu o trancamento da ação do furto do galo e da galinha lá em Rochedo de Minas. Está tramitando ainda no Supremo Tribunal Federal o julgamento do mérito do furto do galo e da galinha lá em Minas Gerais. Quer dizer, o Luiz Fux entende que não é cabível o trancamento da ação, quando o dono do galo e da galinha já teve a restituição da res futiva, já foi até devolvido. Então a gente fica vendo no dia a dia a discrepância que existe entre o que o legislador está dizendo e efetivamente o executivo está fazendo. Porque eu vou continuar falando aqui de forma veemente. O índice da criminalidade está crescendo e vai continuar crescendo, porque o humilhante, o bandido, o marginal, entende que há uma total imunidade para a ação deles. A maior quantidade de reclusos no nosso sistema prisional brasileiro é o artigo 157 do Código Penal. É o roubo que a gente chama de assalto à mão armada. Pois bem, o elemento autor desse crime, quando condenado, se na ação consumativa do crime ele não praticou violência contra a vítima na hora da subtração da res futiva, a pena máxima é 5 anos e 4 meses de reclusão. Pois bem, com 1/3 dessa pena, que é 1 ano, 9 meses, 10 dias, esse elemento, que a res furtiva pode ter sido o meu relógio, ou um valor dentro de uma agência bancária, ele vai estar em liberdade. Isso se ele não trabalhar, porque se ele trabalhar dentro da cadeia, para cada 3 dias que ele trabalha, diminui um dia da pena, ou para cada 12 horas de estudo, ele vai também alcançar com 1 ano e 5 meses a liberdade. É a certeza da impunidade. Vivemos num país que ora tem uma lei rígida, outra hora uma legislação flexível e outro momento muito branda. A gente realmente não sabe para onde a gente está caminhando. A certeza é que todos nós, quando temos a questão da educação que começa em casa, porque o processo de formação do caráter é voltado à educação e não à privação da liberdade, e nesses últimos anos, o que mais o governo construiu foi unidades prisionais no nosso país. É lamentável. E se pensar que com a privação do homem, nós estamos ressocializando. Como é que você vai pensar em ressocializar quem não foi sociabilizado? Então, senhor presidente, esse desabafo, esse momento de intranquilidade com esses jovens militares dentro do complexo hoje da Maré, amanhã no complexo do Alemão, porque o cara está indo para cima da polícia, está invadindo casa a todo momento e está pouco ligando com a reprimenda penal, com a pena de detenção, de reclusão, dentre outras, porque no nosso país também temos a pena restritiva de direito, que é a prestação de serviço à comunidade, a limitação de fim de semana e a pena de multa. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o excelentíssimo senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos, vereador. Senhor presidente, vereador Leonel Brizola Neto, que preside esta sessão neste momento, senhores vereadores, vereadoras, funcionários
assessores, técnicos, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as galerias, telespectadores da TV Câmara. Eu ocupo novamente essa tribuna agora para falar sobre uma matéria que eu me sinto muito à vontade por sempre encarar, sem preconceito, tudo que é dito aqui pelos companheiros que ocupam essa tribuna. E vou dar um enfoque técnico, baseado no que a academia diz, em relação a um estudo que diz que facilita a importação de remédios feitos à base da maconha. E quem está falando isso não é nem o vereador Eduardo Moura, não é o vereador Leonel Brizola, não é o vereador César Maia, Renato Cinco, nenhum de nós. Quem fala isso é a Anvisa. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária estuda alertar até o final de junho o processo de importação de medicamentos que levam canabidiol, substância química encontrada na maconha e que, segundo alguns estudos científicos, tem utilidade médica para tratar diversas doenças, entre elas as doenças neurológicas. Há dias atrás, o vereador César Maia me questionou em relação ao malefício da maconha. E eu não respondi, pedi perdão a ele por não responder, por não ter conhecimento científico para poder dizer se faz mal, se faz bem, se tem algum problema. E hoje eu deparo com esse artigo e que fala que o canabidiol ele possa ser utilizado em doenças neurológicas. Por que não falar? Por que não relatar às pessoas algo que é comprovado por estudos técnicos científicos? Usando uma forma alegórica, a pior forma de você encarar alguma coisa é com preconceito. Ontem eu ainda brincava com a minha neta, quando eu dizia não entender por que o delegado prendeu o pobre do pai Francisco só porque ele via se requebrando. Ele estava lá contente na festa, feliz, e o pai Francisco de repente deu um requebrado, prenderam ele. Eu acho isso absurdo, e eu estou usando essa forma alegórica, obviamente, né, porque eu já procuro ensinar a minha filha que preconceito é algo muito ruim, muito nocivo. E a prova está aqui. Não é o vereador Eduardo Moura que está falando, não é o médico Eduardo Moura que está falando, o sanitarista, não é nada disso. Quem está falando são estudos que foram realizados e que dizem que não tem problema utilizar esse medicamento e, pelo contrário, ele pode ser e deve ser utilizado em algumas doenças neurológicas. A informação que eu cito nesse artigo foi divulgada pelo diretor adjunto da Anvisa, Luiz Roberto Klasman, durante palestra realizada em São Paulo, dentro do 4º Simpósio Internacional, que discute o tema com especialistas das áreas médica e jurídica. O evento segue até o próximo sábado. A decisão terá que ser aprovada pela diretoria colegiada da agência em reunião que vai acontecer até o fim deste semestre. Se isto ocorrer, qualquer brasileiro com a prescrição médica em mãos, recomendando um medicamento com canabidiol, poderá entrar no país de maneira legal com o produto ou recebê-lo por encomenda. Atualmente, esses remédios estão na lista do órgão de vigilância sanitária, que proíbe o seu uso para fins terapêuticos, exceto quando há alguma autorização especial para importação concedida pelo próprio diretor da agência ou ainda sentença jurídica com a mesma finalidade. O canabidiol é uma substância química encontrada na maconha que, segundo estudos científicos, tem utilidade médica para tratar diversas doenças, entre elas doenças neurológicas. Segundo Klasman, a retirada do canabidiol da lista de substâncias de uso proscritos, proibidos,
e sua reclassificação como substância sujeita a controle especial com receita médica de 2 vias, pode acontecer porque já existiriam evidências científicas suficientes que comprovam a eficácia da droga e sua segurança para uso terapêutico. Tinha muita graça chegar alguém com uma doença neurológica que justifica a prescrição do canabidiol e eu falar assim, não, eu não vou prescrever porque isso é da maconha. Ora, meu Deus do céu, isso não existe. A visão pessoal de Klasber é de que a mudança deve ser aprovada pela diretoria da colegiada. A partir do momento que ela deixar de ser proscrita, esses problemas de barreira alfandegária vão acabar, diz Klasman. Precisamos inicialmente quebrar o preconceito, eu falei isso no início, né, essa matéria fala sobre isso, estigma do uso da maconha medicinal e ver pela ótica científica o que está disponível. Eu me comprometo, o diretor da Anvisa, em agilizar a liberação, ele complementou. Nos Estados Unidos, 20 estados e a capital Washington têm legislação que autoriza o uso da maconha para fins medicinais. Antes de seguir nesse artigo, falando sobre esse artigo, por acaso eu recebi um jornal, Capital Cultural, que diz: não dá para fugir mais da discussão. Liberar, descriminalizar ou legalizar, eis a questão. E aí, eu achei o responsável pelo jornal, estava até aqui há bem pouco tempo, foi ele que me entregou, e eu achei, perdoe a minha não considere como empáfia, né? Mas o jornal começa assim: maconheiros, simpatizantes e progressistas saem do armário e querem um amplo debate sobre o assunto. Conservadores, entretanto, se trancam em seus conceitos, se opõem à ideia e acabam que a polêmica deve ser encerrada. Ora, meu Deus do céu, senhor presidente, eu não vejo ninguém falar assim, para alguém que toma cerveja, que usa cerveja, vinho, mesmo que seja socialmente, fala assim, cachaceiros ou toma cachaça, cachaceiros, simpatizantes, etc., são pessoas que podem ter cirrose de fígado. Eu não vejo ninguém falar isso. E, infelizmente, ele que tem até, eu li, en passant, a reportagem do jornal Capital Cultural, está até um trabalho que a primeira impressão que eu tive foi um trabalho muito bem feito, mas que começou chamando as pessoas de maconheiros, o que já dá esse estigma que aqui nós estamos tentando justamente desmitificar, né? Acabar com esse mito de que a pessoa, porque está usando maconha, é maconheiro. Então a gente tem que chegar e tem que chamar o outro de cachaceiro. E eu nem sei, né? Porque tem outra desgraça aí que é o cigarro, né? Que é liberado, colocam lá uns dizeres dizendo que aquilo ali faz mal. A pessoa nem lê mais aquilo depois de algum tempo. Eu acho que é um marketing às avessas que eles fazem, mas que tem que ser revisto em relação ao cigarro. Tem milhares de estudos, a medicina por evidência, né, e eu fiz um congresso agora recentemente sobre medicina por evidência, ele mostra que o cigarro é deletério, causa câncer com uma frequência enorme, a incidência de câncer por causa do cigarro é enorme, e quando acaba ainda é muito tímido, a meu juízo, embora nós tenhamos algum avanço de uns anos para cá, mas de qualquer maneira eu acho que é muito tímido ainda o fato de nós vermos o cigarro como algo que pode ser comprado por qualquer um, as crianças chegam, compram o cigarro, e eu sempre, e aí mais uma vez, eu tenho essa preocupação de falar nas palestras que eu faço, o malefício que é o cigarro para as pessoas. Eu agora mesmo tenho um assessor tabagista há vários anos, que eu, junto com as pessoas que estão próximas ali no meu gabinete, sempre insistindo muito para que ele não fumasse, ele continuou fumando e agora, infelizmente, fez uma neoplasia de pulmão, fez um câncer de pulmão, está fazendo agora, graças a Deus,
conseguiu marcar no INCA e está fazendo o seu tratamento lá, mas com a qualidade de vida que nós todos sabemos que faz com que a pessoa que faça quimioterapia, que faça radioterapia, o quanto essas pessoas têm problemas seríssimos em termos de qualidade de vida. Eu rogo a Deus para que ele tenha êxito, né? E curiosamente, como sempre acontece, e aí é algo que às vezes eu sou um pouco enfático na forma de lidar com essas pessoas, e com ele inclusive, agora ele parou de fumar. Quer dizer, então começa jovem, fuma durante muito tempo, aquelas células tornam-se anômalas, elas começam a se proliferar de maneira diferente daquilo que é o normal e, consequentemente, daqui a pouco a pessoa está com câncer, e como ele está, como tantas outras pessoas, infelizmente, são acometidas dessa doença terrível, né? Então, o jornal fala justamente sobre isso, que eu falava no início, que eu discutia no início, que é essa questão que não dá mais para fugir, que é liberar, descriminalizar ou legalizar, e é algo que a gente tem que discutir com esse espírito, o espírito da academia, o espírito científico, procurando saber em que pode ser utilizado, em que não pode, e não ficar refém, né, imediatamente, sem um aprofundamento da questão, em dizer que ela abre porta, a maconha abre porta para as drogas pesadas. Então eu acho que isso aí tem que ser muito bem pensado, ser discutido com isenção, ser discutido sem a pessoa ter esse olhar preconceituoso, como eu disse no início. Muito obrigado, senhor presidente, e boa tarde a todos. Obrigado, doutor Eduardo Moura. Esgotado o tempo... Perdão. Só refazendo aqui. Acabou o grande expediente, né? Perdão, refazendo a fala. Refazendo a fala, terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. A oradora escrita é a nobre vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 20 minutos, vereadora. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e todos os funcionários desta casa. Eu provavelmente não utilizarei os meus 40 minutos, mas não posso deixar aqui de registrar. Bom, peço desculpas aqui primeiramente à galeria, todos os funcionários, todas as pessoas que estão aqui compondo, os fiscais, e parabenizá-lo mais uma vez, parabenizá-los pelo empenho dos senhores e pela força, né, de vontade, qual os senhores têm e as senhoras têm vindo aqui nesta casa para lutar pelos direitos. Então, faço votos que esta casa venha realmente atender as necessidades e os sonhos e pedidos, né, que as senhoras e senhores vêm aqui constantemente nos lembrando da importância dessa categoria. Meus parabéns. Senhor presidente, a minha fala nesta tribuna talvez seja para esclarecer algo que, acredito eu, todos já saibam, mas alguns vereadores pode ser que não tenham conhecimento. A Guarda Municipal, senhor presidente, hoje nós temos aqui tramitando nesta casa um projeto de lei que emenda a lei orgânica. E essa emenda fala do uso da arma não letal para a Guarda Municipal. É lógico que a Prefeitura, e aí eu também digo nós, vereadores, nós não somos irresponsáveis a ponto de aprovar um projeto que vai trazer para a população um desconforto. É lógico que a Guarda Municipal será capacitada para usar
esse tipo de instrumento. E eu quero aqui deixar um dado muito importante, que talvez alguns não saibam, é que cerca de 428 guardas municipais já foram até mesmo capacitados. E também informá-los que a empresa americana, a Teaser, é uma das melhores do mundo, que tem técnicos especializados para isso. Ela que vem capacitando a Guarda Municipal do Rio. E a Guarda Municipal do Rio, ela tem uma academia. E essa academia é a Academia de Ensino da GM, onde nós temos o inspetor Pedro, que é o diretor, e talvez as pessoas não saibam. Há uma necessidade tremenda. Eu acho que alguns vereadores aqui lembram, no ano passado, onde o GOI estava aqui várias vezes, pernoitando nesta casa, impedindo a entrada, ou melhor, a invasão dos black blocs. Esta casa quase foi incendiada. E se não fossem esses homens que saíram daqui até mesmo machucados, com certeza nós teríamos aqui várias salas incendiadas. Então há de se pensar que hoje a Guarda Municipal do Rio, ela precisa ser equipada também com esse instrumento. E volto aqui a repetir, senhor presidente, a Guarda Municipal será sim capacitada. A Guarda Municipal, ela será sim. Nós precisamos entender que hoje, nesse momento, nós não temos como, infelizmente, agir de uma outra forma. Muitos daqui, o ano passado, saíram feridos, direto para o hospital, e eles não tinham nada para se defender. Então, há uma necessidade de armar, com armas, obviamente não letais, a Guarda Municipal. Então, senhor presidente, acredito eu aqui, mais uma vez e volto a dizer, que a academia, ela é um órgão dentro da própria guarda que funciona plenamente, não só para isso, mas também para outras coisas. Ela capacita guardas municipais. Os guardas municipais que passam no concurso público, eles são também capacitados para tal coisa dentro da Guarda Municipal. Então, senhor presidente, o que eu quero aqui pontuar para os nobres vereadores é que há sim uma necessidade de armarmos a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E eu faço votos e vou torcer para isso, para que os nobres vereadores venham aprovar essa emenda à lei orgânica, para que possamos aqui nesta casa aprovar a emenda, ou melhor, o projeto de emenda, para que a Guarda Municipal do Rio, ela tenha mais condições de oferecer não só para o cidadão comum, e também para ela mesma, para ela própria, a segurança que realmente se faz necessária. Muito obrigada, senhor presidente. Não tendo a senhora vereadora utilizada todo o tempo, a presidência está franqueando a palavra com a palavra ao nobre vereador que dispõe 13 minutos. Júnior da Lucinha. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, imprensa, o ponte da galeria desta casa. Eu venho à tribuna
nessa Casa de Leis, primeiro para esclarecer, né, que fica importante. Eu acho que a primeira coisa, quando você vai se falar de um projeto de lei, fazer alguma crítica, eu acho que a primeira coisa que se mantém, senhor vereador presidente Brizola Neto, a primeira coisa é o respeito, porque nós estamos falando de uma parlamentar que hoje está como deputada estadual, 4 mandatos dentro dessa Casa Legislativa, ocupando a vice-presidência, presidência da CPI do IPTU, que devolveu aos cofres públicos 80 milhões de reais, que demitiu vários funcionários a bem do serviço público, e eu vou fazer aqui o escopo da lei, porque é uma polêmica que não tem por que acontecer, basta a gente apenas ler. Proíbe o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face nos estabelecimentos comerciais, públicos ou abertos ao público. Parágrafo 2º. Os bonés, capuzes e gorros não se enquadram na proibição, salvo se estiverem sendo utilizados de forma a ocultar a face da pessoa. Esse projeto foi defendido pelo titular da Delegacia de Roubos e Furtos. Os últimos 12 assaltos a bancos, os meliantes criminosos se utilizaram de capuz e de bonés para ocultar a face, dificultando a identificação do assaltante e, principalmente, até pela regulamentação da lei, que foi defendida pelo delegado titular, para que os vigilantes de bancos passam a ter um treinamento visando dar mais segurança a todos os usuários de instituição financeira dentro desta casa. Então, senhor presidente Brizola Neto, quando Vossa Excelência diz que a Luciana não tem mais o que fazer, eu acho que primeiro você tem que analisar o currículo dela. Que 4 mandatos desta casa, que iniciou sua trajetória política junto ao PDT, presidente da Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro, da FAMERJ, da FANRIO, eleito vereadora do Rio de Janeiro em 1996, e 4 mandatos consecutivos, sempre tendo uma votação superior à anterior aqui dentro desta casa. Lembrando também que este projeto foi defendido pelo Nascimento, que é o comentarista da Rede Globo, da RJTV de Segurança, como uma lei importante, que vai melhorar, vai dar mais segurança. O objetivo dessa lei é a prevenção, é prevenir que assaltantes se utilizam de bonés ou gorro para ocultar a face. Agora, ninguém está aqui impedindo ninguém usar de boné, todo mundo pode usar aqui o boné. Então, Luiz Carlos Ramos vai continuar usando o seu chapéu, vereador Tio Carlos também. O problema é como se utiliza esse chapéu. A utilização para manifestação da cultura é super bem-vinda. Agora, o que não pode é se utilizar desse acessório para cometer crimes. E ninguém está dizendo na lei que vão parar as pessoas na rua para poder tirar o boné. Então, eu acho que Vossa Excelência, senhor presidente Brizola Neto, primeiro, eu acho que isso aqui é uma casa de leis. Eu acho que isso aqui é uma casa de leis e o debate é sempre bem-vindo, estamos na democracia. Mas primeiro, senhor Brizola Neto, nós temos que manter o respeito. Eu acho que isso é o primeiro de tudo numa democracia, é manter o respeito. Se o senhor quiser vir aqui utilizando boné, querendo pegar carona no movimento, é um direito político seu. Agora, vir à tribuna desta casa para dizer que a Luciana não tem mais o que fazer, é uma falta de respeito com a deputada estadual e que foi vereadora aqui dentro desta casa, participou do plano diretor, que Vossa Excelência tem 2 mandatos agora como vereador desta casa, a Luciana aqui já tem 4 mandatos. Vossa Excelência pode perguntar a todos os vereadores que convivem com a deputada, que conviveu com hoje deputada, então vereadora Lucinha, que não há nada que desabone sua conduta, pelo contrário, sempre lutando em melhoria da população do Rio de Janeiro, em especial a Zona Oeste. Eu vou ler aqui a matéria do Extra, que diz o seguinte: o delegado Márcio Braga, da Delegacia de Roubos e Furtos, defendeu nesta segunda-feira que os vigilantes de instituições bancárias passem por um curso de capacitação antes do dia 18 de maio, quando começa a vigorar a lei que proíbe a permanência de pessoas com capacete, bonés e gorro que ocultem o rosto em bancos, estabelecimentos comerciais. O delegado disse já ter feito a sugestão aos bancos na última terça-feira,
durante uma reunião com os representantes das instituições financeiras. Na prática, serão os vigilantes que verificarão se bonés e gorros estão de acordo ou escondendo o rosto de quem entra no banco. Sugeri que os vigilantes tenham aula de capacitação para adequar a lei à realidade, disse o delegado. O assunto ainda está sendo estudado pelas instituições financeiras. Isso é importante esse dado, desde o início do ano, 11 roubos a bancos foram registrados no Rio de Janeiro, 11 bancos. Em todos, vejam bem, em todos os bandidos usaram bonés para esconder o rosto, a fim de impedir a identificação a partir das imagens das câmeras de segurança, o que impede o trabalho da polícia de investigação. Então, para complementar a minha fala, acho que é importante a gente entender o escopo da lei. Ninguém vai ser proibido dentro do shopping, ninguém vai ser proibido dentro do Parque Madureira. É um projeto de lei que visa coibir essa prática de crimes, a utilização de boné para esconder a sua identificação dentro de instituições financeiras, que são bancos ou casas lotéricas, aonde acontece a maioria desses roubos. Então, senhor presidente Brizola Neto, antes de encerrar aqui a minha fala, gostaria de falar para Vossa Excelência, continuando aqui, vou fazer um breve currículo aqui da deputada Lucinha, vereadora desta Casa de Leis, que sempre debatendo dentro desta Casa de Melhorias aqui para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, participando de todas as discussões, nunca faltou com respeito a nenhum outro parlamentar desta Casa. É importante a gente destacar a conduta da deputada Lucinha, para que não agora cheguem pessoas querendo aproveitar do movimento, querendo fazer estardalhaço, que a Lucinha não tem mais o que fazer, que essa lei é ridícula. Vamos estudar a lei. Se a lei fosse tão ridícula assim, o comentarista de segurança da Rede Globo, da RJTV, o Nascimento, não defenderia a lei. Estou falando aqui de um delegado titular da Delegacia de Roubos e Furtos do Rio de Janeiro, que também é defensor da lei. A lei precisa de adequação? Precisa. As instituições financeiras vão ter o tempo necessário para fazer a adequação dessa lei. Ninguém aqui está proibindo o uso de boné em instituições em locais públicos, nem instituições financeiras. Quem quiser ir no banco, é uma instituição financeira, vai poder ir no banco utilizando o seu boné. Só não vai poder utilizar o boné escondendo o rosto para impedir a sua identificação, porque facilita, não estou dizendo que quem facilita para que meliantes e assaltantes se utilizem dessa prática para cometer os furtos. Eu vou ler aqui novamente o escopo do artigo, que eu acho para não deixar nenhuma dúvida, porque agora estão querendo dizer que a lei da Lucinha proíbe boné. Parece agora que as pessoas que usam boné perante a rua não podem mais usar boné, e o que é uma mentira. Vou ler a lei aqui, Lei 6.717. Fica proibido o ingresso ou permanência de pessoas utilizando capacete ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face, nos estabelecimentos comerciais públicos ou abertos ao público. O efeito dessa lei estende-se aos prédios que funcionam no sistema de condomínio. Os bonés, capuzes e gorros não se enquadram na proibição, salvo se estiver utilizando de forma a ocultar a face da pessoa. Isso é importante, o parágrafo 2º, os bonés, capuzes e gorros não se enquadram na proibição, salvo se estiverem sendo utilizados de forma a ocultar a face da pessoa. Ou seja, qualquer pessoa que se utilize de boné ou gorro, que não utilize desse acessório para ocultar a sua face e impedir a sua identificação, vai poder utilizar livremente, sem qualquer problema. Parágrafo 2º. Deverá ser feita menção na placa indicativa ao número desta lei, bem como a data de sua publicação, logo abaixo da inscrição, a qual se refere o caput deste artigo. A observância da proibição prevista nesta lei será aplicada ao infrator multa no valor de R$500 aplicadas em dobro em caso de reincidência. Então, senhor presidente, queria aqui deixar registrado essa fala, deixar registrado a posição da deputada Lucinha, que em nenhum momento está querendo fazer qualquer tipo de discriminação ou proibir qualquer tipo de pessoas que se utilizam de boné ou gorros ou qualquer outro acessório na cidade do Rio de Janeiro. Apenas
um projeto de lei visando dar mais segurança à população do Rio de Janeiro, que se utilizam das instituições financeiras e bancárias. E, com esta lei, dificulta a ação de assaltantes que sempre utilizam desses artifícios para tentar dificultar a identificação através da autoridade policial. Lembrando também, ontem mesmo nós tivemos um manifesto bem-vindo do Bonezaço, que aconteceu essa semana no Parque Madureira. Só ressaltar mais uma vez que em nenhum momento a lei faz qualquer tipo de restrição. Todos aqueles vão poder se utilizar dentro do Parque Madureira, dentro dos shoppings. A lei, o escopo da lei é bem claro. É proibir a prática criminosa de pessoas que se utilizam de bonés e gorra a fim de identificar a fim de tentar burlar a lei e impedir a identificação dessas pessoas. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Júnior da Lucinha. Só fazendo alguma correção, vereador, é vereador Leonel Brizola. Brizola Neto é o sobrenome. Muito obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento, vereadora Tereza Berg, em regimento de urgência do projeto de decreto legislativo 65/2014, da autoria da nobre vereadora, concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao professor José Ernesto Pereira da Silva. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, vereador Eduardão, que inclui a visita do Papa Francisco à comunidade de Varginha e Manguinhos, no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei 5.146 de 2010. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento, vereadora Tânia Bastos, requer a retirada de pauta da ordem do dia semanal do projeto de lei 59/2014. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 537/2014, vereador Luiz Carlos Ramo, requer a mesa diretora a concessão de medalha Chiquinho Gonzaga, senhora Neide Soledad Miranda Rocha, dentista. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento 538/2014, vereadora Laura Carneiro, requer a mesa diretora na forma disposta do artigo 213 do requerimento interno que seja concedida a medalha PDNS, senhor Betaldo Souza Soares, fundador, presidente da Associação Arquidiocesana Tarde com Maria. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Requerimento 540/2014 do nobre vereador Jefferson Moura. Perdão. Requer a mesa diretora na forma regimental, com base no artigo 313 do regimento interno da Casa Legislativa, seja concedido o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Centro Municipal de Referência da Educação de Jovens e Adulto, CREJA. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 541/2014, nobre vereador Renato Cinco, requer o conjunto de medalhas Pedro Ernesto à banda Ponto de Equilíbrio. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 545/2014, vereador Jorginho da SOS, medalha de mérito Pedro Ernesto à assessora Cíntia Andrade Vicente Ferreira. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 546/2014, vereador Jorginho da SOS, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto, curso técnico de turismo do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, por seu revelante serviços prestados em prol da educação e do turismo. Requerimento 547/2014, nobre vereador Renato Cinco, requer o conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Comitê Popular do Rio Copa Olimpíadas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 548/2014, vereador S. Ferraz, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Marcelo Rodrigues, empresário do ramo da distribuição de bebidas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 549/2014, vereador S. Ferraz, requer a mesa diretora concessão de conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao senhor Manuel Fonseca da Costa. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 550/2014,
A mesa diretora, na forma regimental, requer na mesa diretora a concessão de medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga, a Gessi Soares Machado, tia Gessi, do nobre vereador S. Ferraz. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 552 de 2014, vereador Eliseu Kessler. Requer a mesa diretora concessão de medalha Chiquinha Gonzaga, a doutora Jane Lúcia de Castro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Requerimento 553 de 2014, vereador Luiz Carlos Ramos. Conjunto de medalha Pedro Ernesto ao senhor Fernando Oliveira Trindade. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Requerimento sem número, 2014. Vereador Marcelo Queiroz. Requer a mesa diretora na forma regimental audiência da Comissão de Justiça e Redação ao PL 148 de 2009. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia pela ordem, nobre vereador Messina. Muito obrigado, presidente. Nobre vereador Leonardo Brizola. Assim como eu venho a esse microfone para fazer críticas, eu acho que tem que ser justo e devemos ser justos e fazer elogios quando os cabem. E eu queria aqui publicamente agradecer e elogiar o trabalho do secretário Machelli, da Ordem Pública, porque nós tivemos algumas demandas, como, por exemplo, moradores ali da região de Santa Teresa e centro da cidade, em relação a shopping chão e a desocupação. E teve esse problema do shopping chão, é um problema de migração. Nós sabemos como é, eles fazem o movimento de repressão num local, eles migram para outro e aí fazem a desordem. Foi resolvido o problema ali, do shopping chão ali na próxima Praça da Cruz Vermelha, muito bom. Na Barra da Tijuca, um equipamento que era para ser uma escola pública, perto ao Barra Bale, que estava ocupado também por invasões, também foi resolvido, o equipamento volta a ser aí, integrado para ser utilizado pelo Poder Público Municipal. E está em andamento agora o ordenamento urbano da Praça João Pessoa e de todo o entorno. Portanto, o secretário que assumiu há pouco tempo já chega mostrando aí realmente um serviço muito bom, um interesse muito grande de atender a população, e agradeço aqui publicamente suas atitudes. Obrigado. Com a palavra pela ordem, vereador Marcelino de Almeida. Boa tarde, presidente. Verificação de quórum, por favor. Presidente, verificação, por favor. Sim, senhor. Pela ordem, nobre vereador Marcelino de Almeida. Ele pediu verificação? Solicitada a verificação de quórum pelo nobre vereador Marcelino de Almeida, a presidência solicita aos senhores vereadores que tomem assento em suas bancadas. A presidência fará a contagem. Primeira bancada, 1, 2, 3, senhores vereadores. Segunda bancada, 1, 4, senhores vereadores. Terceira bancada, 1, 2, 3, 4, 5 com o Marcelo Queiroz. Quarta bancada, 1, 2, 3. 3, senhores vereadores, mesa 1. 16 senhores vereadores presentes, não há quórum para deliberar nem dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.